Oi, 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 boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais uma live das nossas quartas-feiras e o assunto escolhido por vocês, por votação, né, foi falar sobre paternidade, sobre essa importância da paternidade e essa paternidade consciente, que é isso que precisamos construir na nossa sociedade. Dados estatísticos nos mostram a quantidade de pais que abandonam, de pais que nem registram os seus filhos, de pais que abandonam tanto a família e quanto afetivamente também seus filhos. Então, é uma realidade que nós não podemos mais aceitar. E eu sinto dentro de mim e vejo também esse movimento com as pessoas que eu conheço e através dos estudos, que existe um movimento do coração, que existe um movimento e uma energia para um homem mais consciente, para um homem mais adulto, mais maduro, mais responsável e que ele não olha só para esse lado financeiro, para essa questão do provedor da família na parte material, né? E sim, aquele homem que vai olhar além do financeiro, mas também que vai apoiar a mulher, que vai poder estar junto em todos os momentos e dando amor, construindo esse amor e fazendo esse elo afetivo que precisa com o seu filho, né? Então, quando eu começo a falar sobre esse assunto e quando eu me pego pensando sobre isso, eu vejo que eu vou para um momento de nostalgia, de reflexão sobre a minha faculdade, sobre a minha pós-graduação, onde eu fiz uma linha do tempo sobre a família. Como que a família se constituiu desde o tempo da pré-história, da antiguidade, da idade média, da idade moderna, da idade pós-moderna, contemporânea e a atualidade. Então, observando todo esse histórico, né, das transformações da família, a gente percebe que a família continua sendo um núcleo muito importante para a sociedade. Que sem esse núcleo da família, não há como viver na sociedade. Então a família, sim, ela é a base da sociedade. E para termos uma sociedade saudável, com valores, com cultura, com princípios, nós precisamos que essas famílias estejam alinhadas, com pessoas maduras, conduzindo. E isso historicamente não foi assim. E por isso que esse processo ele é lento, ele é devagar e nós precisamos ter esse entendimento. Historicamente, os homens eles tinham um outro papel na sociedade e a mulher mais em casa. Porém, os filhos eles não eram considerados como pessoas importantes, pessoas que a gente precisava cuidar. Eram simplesmente vistos como precisam se criar, né? Eles precisam se criar, mas ninguém entendia sobre afeto, sobre amor. Isso não era depositado tempo de qualidade para que isso fosse trabalhado e incentivado nas famílias. Não, as crianças ficavam muito de lado. Antigamente tinha altos níveis de infanticídio, violência. As próprias mulheres, muitas nem amamentavam, entregavam para as amas de leite, né, os seus bebês, e tudo isso era aceito. Então, como que esse homem ele ia olhar para essa criança e dizer que ele ia formar um elo, formar um amor ali, um apego? Não ia, né? Porque aqueles valores, aquele momento da sociedade eram outros. E tá tudo bem, a gente vai passando por ciclos conforme o que existe na sociedade também, né? Então,
Hoje nós estamos com mais recursos, a própria internet também está aí disseminando conhecimento, né? E as exigências do ser humano no seu desenvolvimento pessoal também são outras. Pensando que nos nossos pais, nos nossos avós, muitos nunca pensaram em fazer terapia ou buscar qualquer linha de autoconhecimento. Eles pensavam em seguir a vida, trabalhar, isso era o importante, né? Então, essa construção do afeto, da afetividade, do laço de união, dessa questão familiar, ela está muito presente agora. É nesse momento a discussão. Antes, um pai abandonar a família ou simplesmente prover materialmente, né? Provendo materialmente a parte de higiene, a parte de saúde ali, de alimentação, tava ok, né? Era isso que a sociedade esperava do papel do homem. Mas hoje já não é mais assim. Então, o quanto nós precisamos debater sobre esse assunto, conversar, porque ainda está nas nossas raízes essa fundação, né, da mentalidade de que a tarefa do cuidar, do apego, da afetividade é da mulher. E o homem, se quiser ficar de lado, se não acompanhar a gestação, se não estiver presente emocionalmente para a sua família, está tudo bem, né? Então, na sociedade, isso não era visto com maus olhos há tempos atrás. Então, hoje, sim, a gente precisa trazer muito esse assunto para o presente, né? E aí, hoje nós vemos uma grande quantidade de homens mudando esse pensamento, com novas atitudes e ainda ao mesmo tempo querendo fazer, mas se sentindo perdido nessas tarefas. E por quê, né? Justamente por esse histórico. Está no inconsciente do homem que ele pode não estar tão presente assim, que ele precisa prover financeiramente. Então, essa ideia de que o homem pode ficar de lado ainda está muito presente para o próprio homem, como uma cobrança, né? E quando você vê um homem por aí carregando seu filho, brincando com o seu filho, será como que é a tua... Tu fica feliz, tu admira, ou se no fundo não te causa uma surpresa? Eu acredito que nós ainda estamos num momento que, por mais que a gente se alegre, eu me alegro ao ver homens assim, mas num primeiro impacto ainda causa uma surpresa. Tu fica já olhando onde é que tá a mãe dessa criança, né? Porque isso é uma coisa histórica e está dentro de nós. E mudar isso, mudar esse comportamento, ele é um processo, além da tomada de consciência, um processo lento. Então, quando eu vejo também muitas mulheres na internet jogando pedras em cima dos homens e falando que esses homens não fazem o mínimo, que eles ajudam a mulher, que eles deveriam fazer muito mais. Sim, eu concordo que eles podem fazer muito mais, mas eles estão agindo, eles estão dando um passo. Então vamos reconhecer isso, porque todo ser humano, ele gosta de ser reconhecido pelas suas ações. Então, e as mulheres, elas também precisam aprender a dar esse espaço para o homem participar, porque muitas mulheres, por ter, justamente a gente está falando de uma questão histórica, que eu estava falando da minha pesquisa de faculdade, né, de pós-graduação, sobre essa história da família. Então, isso está tão no nosso inconsciente que é mais fácil a mulher tomar frente e fazer uma atividade e olhar para o homem e dizer: ele não tem iniciativa,
ele não faz, ele não me ajuda, do que simplesmente a gente olhar, se colocar no nosso lugar, observar, pedir ajuda e também deixar o espaço para o homem agir e para ele aprender. Porque em muitos momentos esse homem, ele não vai fazer da nossa forma. Mas tá tudo bem, ele tá aprendendo, ele tá fazendo do jeito dele, ele precisa construir e fazer o caminho dele, ele precisa caminhar e ele precisa desse espaço, né? Então essa reflexão a gente já inicia assim para vocês ver o quanto essa relação e essa dinâmica familiar vai ditar sobre a paternidade, né? Como que esse homem vai se dirigir e se comportar enquanto pai, tá? Porque é uma dinâmica dos dois. O homem, ele interfere na maternidade e a mulher interfere na paternidade, através dessa dinâmica de consciência que eu tô falando aqui, tá? Se a mulher não dá esse espaço, o homem não tem como se desenvolver e o homem vai se afastar. Então, essa reflexão vocês têm que estar muito despertas também para esse momento, né? Quando o homem vir, organizar, acolher e também ajudá-los, colocar uma direção se caso necessário. Se você vê que a dificuldade é grande, aí você entra em ação. Mas se não, deixa eles entender o caminho que eles precisam trilhar, tá bom? Ainda temos homens nas relações de forma muito imatura, né? Homens que ainda não despertaram para o seu autoconhecimento. O momento em que homens estão buscando somente aquela emoção do momento. Esquecem que ter um filho é se responsabilizar. Esquecem que ter um filho é para a vida inteira. E que se ocorre um abandono nesse meio tempo, isso vai ter traumas e consequências para o resto da vida desse bebê. Esses homens ainda não conseguiram despertar, ainda não conseguiram abrir os olhos para a realidade que está aí na vida deles. E eles repetem ciclos e ciclos e mais ciclos. De que forma? Entrando e saindo em relacionamentos. Homens que só querem viver o bom da vida. Eles acham, na verdade é uma interpretação deles, né? Que eles querem viver sempre a emoção do momento, aquele frio na barriga, aquela hora da paixão. E esquecem que o amor, ou esquecem ou não sabem, que o amor, ele é construído. O amor, ele é no dia a dia. Essa construção do amor, da afetividade, da convivência familiar, é no dia a dia. Então, esses homens que ainda estão nesse nível de consciência, que eu diria imatura, são homens que eles não vão assumir a responsabilidade da paternidade. Eles vão ser pais biológicos, né? Tem muitos pais por aí que eu digo, são pais, mas são pais biológicos, porque não são pais presentes, não são pais que estão no cotidiano do filho, não sabem nada sobre aquela criança, né? E eles estão ali repetindo ciclos. Eles vão num relacionamento e repetem o ciclo no outro, e assim eles vão de relacionamento em relacionamento. E isso é muito triste, porque envolve os filhos, envolve as crianças, e quem está sofrendo essas consequências são essas crianças. Quem está sofrendo esses traumas e que depois na vida adulta e depois, né, nos comportamentos diários, são essas crianças. Então, o momento em que a gente está vivendo é um momento de responsabilidade, da busca da maturidade e do autoconhecimento, né? Hoje eu digo que nós entramos num salto de consciência da sociedade, da humanidade, e nós precisamos alcançar isso de uma forma coletiva.
Não dá mais para esperar que homens simplesmente formem famílias e abandonem as mulheres e abandonem seus filhos. Isso é passado. Esse tipo de homem é o homem que não despertou. Esse é o tipo de homem que... O que ele vai construir na vida dele? Ele vai terminar a vida dele sozinho. Aquele homem que quando chega no final da vida, tá ali carente, esperando os filhos vir, mas os filhos não vêm, porque estão cheios de mágoas, cheios de traumas, relações rompidas, né? Sem contar outras situações que ocorrem nos relacionamentos quando há a separação e fica uma briga de egos entre o homem e a mulher, e aí começa a situação da alienação parental, que também começa de novo, os filhos estão pagando preço. Então, essa mentalidade, ela foi de um momento da era pós-moderna, contemporânea, né? Nesse meio ali, ainda era essa mentalidade. Mas nós, na atualidade, precisamos ter uma nova consciência. Precisamos olhar para o início da vida com outros olhos e com mais responsabilidade e entendimento que tudo que está acontecendo nesse início da vida tem reflexos para a nossa vida do futuro. Nós não estamos gestando somente um bebê, estamos gestando todas as fases de um ser humano, estamos construindo um ser humano e tudo aquilo que ele vai viver na gestação vai ficar gravado nas células dele, é a constituição dele. Então, como uma mulher vai passar por uma gestação mais tranquila, com menos estresse, se esse homem não estiver presente? E se talvez esse homem seja o motivo do estresse dela? Como que nós vamos querer ter uma sociedade de paz, de mais harmonia, com mais amor, com mais entendimento e empatia com o outro, se nós não estamos conseguindo fazer isso dentro da nossa casa, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida? Então não adianta querer mudar o mundo, olhar lá para o mundo externo e dizer o mundo tá ruim, o mundo tá violento, a sociedade não é boa, enfim. Mas quem é que compõe essa sociedade? Quem é que forma esses seres humanos? Não é o núcleo familiar? Não é nós mesmos? Então, vamos olhar para nós, trazer essa autorresponsabilidade para que daí a gente possa pensar numa paternidade mais consciente, assim como uma maternidade mais consciente. Mas hoje o nosso assunto vai estar mais voltado aos homens, né? Então, isso tem que andar juntos. E essa relação de pai e de mãe, ela vai se construindo na relação de homem e mulher, né? O momento em que esse homem e mulher decidem ficar juntos, eles já precisam ter alinhados várias questões que vai fazer a transição de papéis, né? Porque a vida, o momento em que tu tem um filho, a vida não vai mais ser a mesma. Então eu acredito que muitos dos problemas de relação e de família que ocorre é porque essas pessoas, elas estão juntas, elas vivem uma rotina, elas têm uma visão de mundo, elas têm uma consciência, têm sonhos, têm projetos de trabalho e acreditam que quando tem o seu filho, a vida vai continuar a mesma. Mas a vida não vai continuar a mesma. A rotina não vai ser a mesma. Então, as pessoas, elas se programam, elas estudam, elas fazem faculdade, para tudo elas acham que tem que fazer curso, né? Para tudo eu tenho que fazer curso.
para estudar, para ser profissional, para eu querer atuar em alguma área, tudo a pessoa vai buscar curso para se melhorar, para se qualificar, porque ela sabe que precisa se preparar para ir para aquele nível, né? Mas para ter filho, para casar, para estar num relacionamento, não. Ninguém faz nada. Ninguém se prepara, ninguém busca se conhecer, ninguém busca entender as dificuldades, as coisas positivas e ruins também que a gente vai ter nesse momento. Ninguém se prepara. Aí, quando vem o bebê, né? Aí a pessoa fica perdida. O casal se olha, já não se reconhece mais. Aquele bebê precisa de cuidados, muda toda a rotina daquela mãe, daquele pai. E aí, como que vão seguir? Muitos homens, é aí que os homens perdem o controle de si mesmos, né? Os homens não conseguem suportar essa situação por falta de maturidade. Então, eles fazem o quê? Eles fogem. Eles fogem. Eles não têm maturidade o suficiente para ficar. Eles não têm responsabilidade o suficiente para ficar. Eles fogem porque eles ainda querem buscar aquele adolescente. Eles ainda querem buscar aquele adolescente aventureiro, conquistador, que vai ficar com várias mulheres, sabe? Eles ainda não viraram homens. Um homem de verdade, ele segue a vida, ele assume as suas responsabilidades diante daquele núcleo familiar que ele mesmo formou, por escolha dele, né? Por escolha dele. Então, quando a gente fala sobre homens maduros, a gente está falando de homens responsáveis. E entendendo que a maturidade, que a responsabilidade de estar nesse núcleo familiar é uma decisão, é uma escolha. Você escolheu esse relacionamento, você escolheu ter esse filho, né? Por mais que você diga, não, Maria, eu não escolhi. Foi acidente, como dizem, aconteceu e daí eu engravidei. Gente, você cria a tua realidade. Mesmo que você não entenda isso, mesmo que você não consiga entender de forma consciente, nada é por acaso, nada. Tudo que acontece na tua vida, você criou. Você criou, mesmo que seja através do teu inconsciente, e que talvez isso não esteja claro para você. Mas se você começar a buscar, se entender, se conhecer, você vai perceber que em algum momento você criou isso para ti, né? Então, as pessoas, elas, ou talvez por irresponsabilidade, saem com todo mundo, acabam engravidando e depois não querem assumir, né? Então, é aquilo, eu fiz algo, eu fiz uma ação, eu não pensei na consequência e agora eu não quero assumir. Então, eu saio de cena. Eu me mostro um menino morrendo de medo e vou para onde? Correr para minha mãe, né? Tem muitos homens que fazem isso. Eles não assumem essa responsabilidade e voltam para casa dos seus pais, porque no fundo eles ainda não conseguem assumir a vida. Eles ainda têm muito a aprender. Então, homens e mulheres, antes de qualquer ação na tua vida, você precisa olhar para esse futuro através do aqui e agora, através do autoconhecimento. Se você não estiver preparado para isso, as consequências lá na frente vão ser duras e você vai talvez querer fugir daquela situação que você mesmo se colocou, né? Então, essa consciência de início de relacionamento, ela precisa ser alcançada. Ela precisa ser alcançada para que, quando a gestação ocorrer, homem e mulher possam estar unidos, homem e mulher possam seguir juntos nessa gestação, assumir juntos essa gestação. Porque na consciência da atualidade, não é mais essa consciência do passado, em que a mulher
se responsabiliza por tudo. Todos os momentos da gestação, a mulher vai na consulta, a mulher faz tudo sozinha, a mulher que sabe do que precisa comprar, do que não precisa comprar, a mulher... Gente, nós não moramos mais em comunidade como antigamente. Antigamente, a mulher, ela tinha a mãe, a avó, as tias, tinha todo mundo ao seu redor para lhe ajudar, né? Para ser a rede de apoio. Hoje, a atualidade nos mostra uma realidade diferente. Nos mostra um homem e mulher que às vezes moram longe dos seus pais, da sua família, e que a mulher, ela também trabalha fora. Então, essa realidade da mulher trabalhar fora também sobrecarrega. Imagina se esse homem simplesmente decide não vou participar da gestação, não vou querer assumir esse filho, a mulher que se vira. É claro que a gente vai ter altíssimos níveis de mulher com depressão pós-parto, com mulheres doentes, no momento que poderia ser o momento mais feliz da vida delas, mas elas vão adoecer, porque é uma sobrecarga. Elas vão estar longe da família de origem, dessa família que poderia dar um apoio. Elas não vão ter uma rede de apoio, elas não têm com quem contar, e elas ainda têm que aprender a ser mãe, porque não é natural. Tem muita coisa que a gente precisa ir entendendo no processo e se adaptando. E se tu não tem uma força, uma pessoa do teu lado que seja realmente teu pilar de apoio, tu vai adoecer, né? Então, olha as consequências. Tu puxa um fiozinho do novelo de lã e quando vê, tu desenrola muita coisa, né? A partir de um assunto, né? Que nós estamos falando sobre a paternidade, para quem tá chegando aí. Sejam bem-vindos. Então, esse homem, ele precisa olhar para si, ele precisa amadurecer e ele precisa ter autorresponsabilidade. Mas como, né? Como que ele vai fazer isso? É buscando conhecimento, é analisando que se ele precisa se programar para fazer uma faculdade, para ter um trabalho, para abrir uma empresa, assim é para ele organizar uma família. Ele precisa também dessa preparação. Então hoje a gente tem inúmeros cursos aí que estão vindo de encontro com esse pensamento de trazer o homem, a mulher para essa preparação. Porque o nosso objetivo é ter seres humanos melhores, mais fraternos, mais amorosos, uma sociedade mais pacífica. Mas para isso, nós precisamos garantir o início da vida saudável. E a mulher, ela não tem condição de garantir isso sozinha. Por mais que ela tente, por mais terapias que ela faça, ela precisa do homem. O homem precisa estar junto, ela não vai dar conta. Porque além dela estar gestando, ela também está passando por toda uma transformação de vida, de emoções, hormonal também. Então, essa mulher, ela precisa muito de caminhar junto com alguém nesse momento. E esse alguém, ninguém melhor é do que o próprio pai desse filho que está vindo, né? Então, quando se fala, já falamos de um homem, do homem doente, né? Do homem imaturo, do homem doente que eu digo com comportamentos que não são bons, né? Então, esse homem, ele mente para si. Ele acha que está dando uma desculpa, ele sempre vai encontrar alguma coisa, mas ele está mentindo para si primeiro. Se ele está traindo a mulher, a esposa, ele está traindo o bebê, ele está traindo o seu próprio filho, mas ele está traindo antes de tudo a si mesmo, porque isso vai ter consequências na vida dele. Não pensem que não. Só que naquele momento ele está ainda lá no adolescente, buscando as aventuras de um adolescente, o friozinho da barriga
do primeiro encontro com alguém, porque ele ainda não tem maturidade para se responsabilizar. Então, esse é o homem, essa é a mentalidade de homem que está no passado. Esse homem, vamos trazer uma nova consciência, né? Essa nova consciência é um homem maduro, participativo, que apoia, que provê além do material, provê também esse amparo emocional. Ele vai garantir a proteção de um ambiente saudável para que essa mulher possa passar por uma gestação tranquila. Esse homem que a gente quer, né? Porque é só assim que a gente pode mudar a sociedade de amanhã. É só assim que novos seres humanos vão vir para esse mundo. Então, esse homem mais aberto, mais amoroso, mais participativo, o que ele pode estar fazendo para garantir esse espaço, então, né? De amorosidade, de proteção para essa mulher. Um momento em que ele sabe que essa mulher está grávida do seu filho, ele precisa estar junto em todos os processos, porque isso é uma construção de mentalidade. Aquilo que a mulher está vivendo 24 horas por dia, desde o momento da concepção, o homem não está vivendo. O homem está de lado. Então, ele precisa fazer um esforço, um movimento para estar próximo dessa mulher, para viver junto todos os momentos dessa gestação, para ele entender aquilo que a mulher está passando e qual é o papel dele nesse momento. Ele não sabe, muitas vezes o homem não sabe, porque não é ensinado isso. Historicamente nunca foi ensinado isso para o homem, né? Para a mulher é muito mais fácil. E aí a gente entra num outro momento que é falar sobre as energias, né? Que a gente tem a energia feminina e masculina. Se esse homem está só na energia masculina, que é a predominância dele, que é a essência dele, mas se ele ficar só nisso aí, ele realmente vai ficar afastado, ele realmente vai ficar agressivo, não vai querer participar, não vai se dedicar, não vai ter a amorosidade, a sensibilidade de poder estar próximo, de cuidar, né? Ele só vai conseguir o momento em que ele se conectar também com o lado feminino que habita nele. Ele tem um lado feminino e esse lado ele pode despertar. E está mais que na hora desse homem se fazer essa amizade com esse lado feminino dele. Porque a mulher vai estar muito vulnerável. E por mais que ela queira garantir um ambiente saudável para o desenvolvimento dessa gestação, desse bebê, esse homem ele precisa ser o amparo. Ele precisa estar próximo. Ele precisa ser o provedor do espaço de cuidado. E isso ele vai fazer quando ele entender que ele pode desenvolver esse lado. Porque ele tem dentro dele essa energia feminina de cuidado, de amor. Mas isso é um processo. A gente entende que não é assim, nós não mudamos comportamento do dia para a noite, né? Então, o que aconteceu historicamente ainda está muito forte na nossa sociedade. Já existem muitos movimentos que vêm falando, vêm debatendo esse assunto, mas eu acredito que a mulher, por ter essa sensibilidade nata, por ter essa intuição nata que é da mulher, é do feminino, e a nossa essência, mulheres, é feminina, então vai depender muito desse espaço, dessa abertura, desse acolhimento do homem para participar. A mulher, ela vai precisar abrir esse espaço e ajudar esse homem a caminhar por esse caminho da paternidade.
Por mais que muitas mulheres queiram que esse homem esteja pronto, nós precisamos ter a consciência que historicamente o homem não foi participativo. Se o homem historicamente não foi participativo, essa é a mentalidade da maioria. Então, isso vai mudar aos poucos. Talvez as próximas gerações estejam muito mais conscientes. E isso vale para a criação dos filhos de hoje. Se você tem um filho homem e está me escutando agora, essa é a informação que você precisa passar para ele. Você precisa olhar para o teu filho e dizer para ele o quanto é bonito ele ter uma família, ele ser responsável, o quanto é bonito ele cuidar da mulher, respeitar essa mulher, viver junto os momentos com essa mulher, e o quanto ele vai perder também se ele não passar por esse processo. Então essa mentalidade eu acredito que ela vai se constituindo da nossa geração para frente. Mas os homens que nós estamos hoje, né, com esses homens na sociedade, a mentalidade que está é uma mentalidade que precisa ser trabalhada e que ela precisa ser entendida e que ela não pode ser julgada, porque o quanto mais eu olhar para o homem e julgá-lo e olhar para ele e dizer que ele não faz nada, que ele, né, não se responsabiliza, eu também estou afastando. Então, se eu estou num relacionamento e eu quero que esse relacionamento dê certo, eu vou precisar fazer a minha parte também. Não vou poder esperar que o homem venha pronto. Óbvio que ele precisa ter a proatividade dele, óbvio que ele precisa fazer as ações dele, mas muitas vezes ele só vai adquirir essa consciência porque a mulher teve a sutileza de começar a introduzir esse assunto, de começar a chamar ele para assistir uma palestra, de começar a chamar ele para ir num curso. E aí esse homem começa a se envolver, tá? Então, muitas mulheres querem que o homem já venha pronto, que o homem já esteja ali participativo. Mas não é assim. Por mais que muitas mulheres ficam bravas ao ouvir isso. Por que não? Porque o homem, né, devia ser um pai ativo. Ele vai ser um pai ativo no momento em que ele conseguir entender e se conectar com esse lado feminino dele e que ele tenha espaço para aprender e que ele possa errar também no processo. Porque, mulheres, nós somos perfeitas? Nós não somos perfeitas. Nós erramos e muito. Nós erramos muito nesse processo. Nós estamos aprendendo, buscando informação o tempo inteiro. Então, por que olhar para o homem e dizer que ele tem que saber tudo? Ele não tem que saber tudo, mas ele pode aprender. E se ele sentir que ele tem esse acolhimento, que ele tem esse espaço e que ele tem uma mulher do lado dele que está entendendo esse processo dele, eu tenho certeza que esse homem vai se dedicar e vai ser um pai ótimo. Porque ele vai querer isso para ele. Porque despertou nele a vontade. E um homem, ele só se torna esse pai consciente, esse pai amoroso, no momento em que isso parte dele. E não da pressão. Não da pressão social e nem da pressão da mulher. Pelo contrário, pode até afastar, né? E eu tô falando do homem, mas eu tô falando do ser humano como um todo. Qual o ser humano que gosta de ser pressionado? Quando você é pressionado, você não se sente parte daquele lugar. E você quer fugir, né? Então, o homem pode fugir pela pressão e pela imaturidade. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para essas dinâmicas e de acolher e de entender que esse homem é capaz. É capaz. Eu vivi isso, né? Eu sempre falo alguma coisa sobre a minha realidade, porque tudo, mesmo eu tendo estudado,
Mesmo eu tendo feito uma pesquisa de pós-graduação, né, sobre família, sobre relacionamento, sobre os direitos que foram conquistados durante toda essa história, eu vivi na pele muita coisa. E eu pude comprovar muitas teorias que eu já tinha lido, mas que até entre ser a teoria e você aplicar é muito diferente. Então, quando tu lê uma teoria, tu acredita aquele mundo ideal. Mas quando você se pega na realidade, né, o mundo ideal e o mundo real é muito diferente. A teoria e a prática é muito diferente. Então, quando vocês vão ler um artigo, quando vocês vão ler coisas sobre paternidade e maternidade também, mas quando vocês vão ler sobre o que o homem deve ser enquanto pai, vocês vão ver algo idealizado. E quando vocês voltam para a sua realidade, dentro da tua casa, da tua família, da tua relação, tu vê que tem as suas dificuldades, que não é tão fácil assim de colocar em prática tudo. Então, é isso que precisa ser também levado em consideração, né? A gente pode mudar a realidade a partir do momento em que a gente toma uma decisão. A gente precisa entender que ser pai e ser mãe é dedicação e aprendizado. Não é algo nato, não é algo que a gente vai sair por aí dando aula sobre como ser pai e ser mãe. Até porque cada bebê é diferente. Eu tenho 2 meninas, uma atrás da outra, né? Foram 2 gestações muito próximas. E a personalidade delas é a água e o vinho, como dizem. Elas são muito diferentes. Então, não tem como eu acreditar que existe uma fórmula mágica, que existe um único modelo de ser pai ou de ser mãe, né? Existe a tua vontade, a tua dedicação, o teu querer aprender. Aí sim. E o teu observar a realidade. Porque a realidade de cada pessoa, de cada família é diferente. E os costumes, e a cultura, né? As crenças. Então, tudo isso influencia. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta, gente? Vocês podem ir interagindo aqui comigo, tá? Já falei sobre a decisão, sobre a escolha, né? Ser pai é uma conquista. E é uma conquista que poucos homens estão sabendo pegar isso para si. Poucos homens estão aproveitando isso na nossa atualidade, né? Na nossa sociedade atual. Os homens que decidem se afastar da sua família, que decidem abandonar seus filhos afetivamente, não fazem ideia o quanto eles estão perdendo a oportunidade de se desenvolver e de olhar um ser humano em desenvolvimento. Assim como eles vão crescer muito, muito, muito através das experiências com esse bebezinho, com essa criança em desenvolvimento, eles estão perdendo todas essas fases. Então não adianta depois achar que você vai recuperar algo, que você não vai recuperar. Você pode sim contar uma nova história a partir daquele momento que você decidir, mas você não vai recuperar aquilo que você já perdeu. Então, se você está afastado, se você é um homem e está me escutando e está afastado do seu filho, reconsidere isso e tome a decisão de estar presente. Claro que, como eu falei, nada é só de uma pessoa, vai depender da outra também, né? Mas mesmo assim,
faça a tua parte. Assim como eu falo para o homem, eu falo para a mulher, faça a tua parte. Faça a tua parte. Dá espaço, a mulher dá espaço e o homem vem, né? É isso que a gente precisa conquistar. Outra coisa que também historicamente foi colocado isso no inconsciente do homem é que o homem não pode ser vulnerável, que o homem não pode chorar, que o homem não pode se envolver emocionalmente, né? Imagina, o homem não pode se mostrar que está triste. Que tipo de sociedade, de relacionamento nós vamos construir com homens que não conseguem acessar o seu sentimento, né? O homem, ele precisa agora acessar isso, acessar o seu coração, o seu sentimento, porque o homem também sente, o homem também chora. Isso não faz dele mais fraco, pelo contrário. Muitas vezes o homem que consegue expressar, que consegue chorar, ele coloca isso para fora e ele tem mais força ainda para seguir. Ele não guardou isso dentro dele, ele não guardou essa energia ruim dentro dele, porque essa energia que ele está guardando ruim dentro dele, isso gera violência. Essa energia que fica aqui dentro guardada, que ele guarda o seu sentimento, quando ele vai ter uma situação de desafio, ele explode, porque tá tudo aqui dentro. Ele guardou, ele ficou ressentido. E aí, quando ele tem um desafio, ele não sabe lidar com aquilo. E ele explode, ele fica violento. Então, os homens precisam também acessar o seu coração. Precisam entender que eles podem ser vulneráveis. Isso não quer dizer fraqueza, tá? E eu tenho 3 chaves, assim, 3 pilares, podemos dizer assim, da família, de uma relação paterna, de fato, presente, né? Uma relação consciente. Então, para uma relação paterna ser consciente, o homem precisa tomar a decisão, né? A escolha de se dedicar, de querer ficar, de querer aprender, entender que ele pode ser de verdade, que ele pode expressar os seus sentimentos, que ele tem uma mulher do lado dele que vai entender, que vai acolher, que vai poder escutar, que vão poder compartilhar, e que ele precisa estar presente para que ele também consiga sentir esse ambiente, para que ele possa olhar para essa mulher e perceber quais são as demandas dela e o que ele pode fazer de ação, porque essa é a parte masculina, quando o homem entra em ação para proteger, para cuidar. Então, se esse homem, toda aquela energia de prover financeiramente, ele também pode trazer isso para o seu lar, de proteção, de cuidado, e, né, para que essa mulher esteja bem. Isso é o que move ou deve mover o homem. Tudo isso é a construção do amor. Quando a gente vê que um homem consegue acessar a presença, escolhe ficar e se dedicar, ele está construindo o afeto, o amor no dia a dia. E ele está ganhando muito, muito com todas as experiências e trocas com esse bebê, porque é única, cada dia é único. O homem que perde de ver o seu filho todos os dias, são consequências irreparáveis. E o sorriso de uma criança é difícil não conectar, mas para isso ele precisa estar próximo. Para isso, esse homem precisa sim estar participando de todos os momentos da gestação, estar próximo, convivendo dia a dia. Por mais que você pense que você vai se separar e que você vai conseguir manter uma boa relação, uma construção de memórias, de afeto, de apego, isso vai ser
delicado, é uma situação que não vai ser tão forte quanto quem tá no dia a dia. Porque você precisa realmente se dedicar, estar junto. É isso que os homens precisam perceber, que a presença faz diferença. A presença do homem faz diferença. Por mais que uma mulher ame os seus filhos, por mais que uma mulher crie os seus filhos com tudo, não deixe faltar nada, mas ela não é homem. Ela não tem a energia masculina que o homem tem. A mulher, ela tende a grudar no filho. A mulher, ela tende a acolher, a cuidar, a proteger muito, muito perto. A mulher que gera. Então, para a mulher, esse filho é quase que uma extensão dela. Então, o papel do pai é muito importante para que essa transição do colo da mãe para o mundo seja feita. E isso é feito através do pai. O pai que leva para o mundo, o pai que apresenta esse mundo. A mãe, ela vai querer proteger, vai querer ficar aqui no colo. E não é por maldade, mas é assim a dinâmica. Essa é a energia feminina e masculina que habita em nós e que nós precisamos ter essa consciência. Um homem, ele pode estar mais perto. Como que ele pode se envolver, então, desde a gestação, né? Vamos pensar como que ele pode estar mais presente e participativo. Ele pode ir nas consultas, ele pode falar com esse bebê na barriga, ele pode fazer uma massagem na mãe, na mulher, né? Ele pode organizar o ambiente com uma música tranquila, ele pode preparar esse ambiente. Ele pode cuidar que os problemas externos não venham, que ele não traga isso naquele momento para a mulher. A mulher não precisa, naquele momento, a mulher não precisa saber de todos os estresses que estão acontecendo na família. Proteja ela disso. Tem coisas que você não precisa falar naquele momento. E não é por esconder, é por proteção. É porque você sabe que o estresse vai causar mal para o seu bebê. Então, cuide dessa mulher naquele momento. Então, tem várias práticas que esse homem pode ir fazendo, porque quando esse homem se envolveu, todos esses 9 meses junto com a mulher, quando o bebê chegar, o vínculo afetivo, ele já vai estar fortalecido. Ele já foi envolvido naquele contexto, ele já está imaginando aquele bebê. Então, quando o bebê chega, ele vai se apaixonar junto com aquela mulher. E aí, esse vínculo é muito mais forte e muito mais difícil de ser rompido. Esse homem, ele vai ter atingido uma maturidade, porque todo esse processo ele vai passar por muitos desafios e isso vai desenvolver ele. Então, quando chegar o bebê, ele vai estar muito mais preparado para ser esse pai e esse homem que essa mulher precisa. Porque a rotina vai mudar, o bebê vai chegar, a vida não vai ser a mesma, não adianta buscar a vida de antes e essa nova rotina vai se estabelecer com mais maturidade e responsabilidade que faz parte dos dois. Essa é uma dança que o casal tem que ter. Por isso que eu tanto falo que a maternidade é influenciada pela paternidade, pelo homem. E o homem... peraí, me perdi. O homem influencia a maternidade e a mulher influencia a paternidade. Então, isso precisa estar muito presente em vocês. Se vocês querem um homem mais presente, mais participativo, ajudem, deem espaço, acolham, ajudem a guiar, né? Mas não julguem, não coloquem o dedo,
para apontar, porque eles também estão aprendendo e eles precisam desse espaço. E eu tenho certeza que a cada dia tem mais homens que estão abertos a serem pais de verdade. Eu acredito nisso e é o que eu mais estou vendo, as pessoas com essa vontade, com esse espírito de realmente eu quero ser pai, eu quero cuidar dessa criança e eu vou honrar esse compromisso, porque entenderam que tudo aquilo que eles fizerem nesse momento tem impacto na vida da manhã e na sociedade do futuro. Então, essa responsabilidade e esse movimento de homens mais conscientes, estamos vivendo isso. Estamos no momento em que a gente está vivendo o momento da consciência paterna, do homem responsável. E a mulher, por muito tempo, também se perdeu nesse processo, acabou indo muito para essa energia masculina e aí dominou os dois campos, né? Quis dominar o mundo do trabalho e dominar o mundo da família e se sobrecarregou. Então, hoje, nós estamos num momento de reequilíbrio, é um reencontro consigo mesmo. O homem com a sua energia masculina e tendo acesso e se conectando ao seu potencial feminino para ser o provedor da família. E a mulher, além da energia masculina, mas voltar para a sua casa, para a sua essência, para o seu lado feminino, para que ela possa, de fato, ser essa harmonia, porque a mulher tem o poder de mudar a energia, a atmosfera do seu lar. Então, é uma dança. A família, ela vai se constituir através da dança de dois seres humanos, que é o homem e a mulher, que vão se tornar pais e mães. E somente esse homem e mulher conscientes podem garantir um lar de afeto e amor para esse bebê. Somente esse homem e mulher que realmente estão dedicados podem levar essa família com o futuro e unida, né? Podem levar essa família em união para o futuro. Então, gente, é isso. Eu acredito que a reflexão sobre paternidade, ela é muito grande. A gente pode ir para várias linhas, né, de pensamento, de conversa, mas hoje eu quis falar para vocês sobre a mentalidade que sempre esteve na sociedade, sobre o homem, sobre o pai e sobre esse processo que estamos passando hoje, que é uma nova mentalidade sobre o homem, sobre o pai, né? Que isso possa reverberar para mais pessoas, para que essa energia possa fluir e que mais homens despertem, para que mais homens sejam presentes na vida de seus filhos, para que a gente tenha pessoas melhores no futuro, para que essa sociedade de amanhã realmente esteja com mais paz, né? Porque é isso que a gente quer. A gente chega de filhos abandonados, de certidão de nascimento sem nome do pai. É absurdo o que vem acontecendo ainda, né? E mesmo que se chegar num limite assim, que a gente não deseja, mas se chegar nesse limite da família não ter dado certo, do homem e da mulher precisar se distanciar, se separar, que mesmo assim esses dois seres tenham consciência da sua responsabilidade com o filho e que esse filho não fique no meio do jogo de egos de seus pais, que a alienação parental a gente possa também ter essa eliminação, né? Porque quando a gente entende
que ser mãe e ser pai, independente se a tua relação não der certo, essa função você vai continuar. E o teu filho precisa ser prioridade nisso, tá? Então, é isso, gente. Boa noite. Eu agradeço a presença de todos até agora. E a gente vê na próxima quarta com outro assunto. Eu vou continuar com as votações lá nos stories. Eu quero a participação de vocês. Então, eu vou lançar mais assuntos lá. E aqueles que vocês escolherem, quarta-feira a gente está aqui para conversar, tá bom? Uma boa noite, fiquem bem, até mais!